Salve, meu aluno querido maravilhoso, aqui é o professor Pablo Jamilk e você está aqui para aprender um pouco mais sobre língua portuguesa em 5 minutos. Eu vou falar para você um pouquinho sobre classes de palavras. Bem, onde nós estamos quando falamos sobre classes de palavras? Estamos na morfologia, lembra? Morfo, forma, logos, logia, estudo. Então o estudo das formas da língua portuguesa. Aqui na morfologia nós vamos começar estudando as classes de palavras. Existem 10 classes, certo? 10 classes de palavras. Vamos pontuar aqui para que você saiba. Então, primeira, você tem ali artigo. Depois, segunda, coloque assim no seu material, adjetivo. Depois, terceira, você pode colocar lá advérbio. Tudo bem? Depois, quarta, você já pode colocar conjunção. A quinta classe que nós temos é chamada de interjeição. Ótimo? Depois, a sexta classe, coloque numeral. Depois do numeral, sétima classe, coloque preposição. Depois da preposição, oitava classe, já coloque pronome. Nona classe, substantivo, certo? E a última classe, aqui a 10ª classe, coloque lá verbo. Essas aqui são as 10 classes de palavras, perfeito? Você estuda tudo isso aqui aprofundadamente comigo dentro do método Jamilk. Lembrando, eu sempre deixo o link aqui embaixo para você colocar o seu nome na lista de espera, para quando alguma turma do método abrir, você já poder fazer a sua inscrição, tá? Aqui nós vamos ter uma noção breve sobre o que é cada classe de palavras. Eu vou colocar um exemplo. Vamos pensar aqui, ó, um artigo é um elemento empregado para acompanhar um substantivo, antecedendo o substantivo. E ele pode dar algumas noções, como determinação ou indeterminação. Exemplos de artigos: o, a, um e uma, certo? Esses são os artigos. Um adjetivo é uma palavra que pode servir para qualificar ou desqualificar, caracterizar alguma coisa ou indicar a origem. Por exemplo, a palavra belo é um adjetivo, certo? A palavra natural também é um adjetivo, assim como a palavra francês, certo? Você pode perceber que os adjetivos acompanham os substantivos. Um advérbio é uma palavra que serve para indicar uma circunstância, uma negação, uma afirmação. Por exemplo, a palavra sim é um advérbio de afirmação. Não é um advérbio de negação. A palavra talvez é um advérbio de dúvida e indica, nesse caso, dúvida dentro de uma sentença. Uma conjunção, como o próprio nome já ajuda a entender, serve para formar conjuntos, certo? Serve para formar conjuntos. Então, nesse caso aqui, você vai pensar comigo. Uma conjunção poderia ser a conjunção e, certo? Que dá uma ideia de soma. A conjunção mas, que dá uma ideia de, pensa comigo, oposição, tá? Vamos pegar aqui a palavra logo, que pode dar uma ideia de conclusão. Esses são exemplos de conjunções. Interjeição, cara, é aquela palavra pequenininha, mas que significa muita coisa. Ela dá a ideia de um estado emotivo momentâneo, certo? Você estava lá com pressa, chutou a quina do guarda-roupa e manda um ai! Isso aí é uma interjeição. A palavra ai, exclamativa assim, ó. A palavra eita, quando alguém vem e pede dinheiro para você, tá? Isso aqui é uma interjeição. Numeral, vamos pegar aqui, ó, é da ideia de quantidade, por exemplo, a palavra 2. Ou ainda, ideia de posição, como a palavra segundo. Pode dar ideia de multiplicação, como dobro, ou de fração, como meio, tá? Preposição é uma palavra que funciona como uma espécie de conectivo, né? Uma palavra que serve para ligar coisas. E nessa conexão você pode criar relações de sentido. E é também chamado de conectivo da regência. Você estuda isso aqui na matéria de regência verbal e regência nominal. Preposição aqui, ó, exemplo, de, a palavra em, certo? Eu tenho uma aula só sobre preposições que você pode ver aqui. Pronome, elemento que serve para você substituir ou retomar elementos numa sentença. A palavra ele é um exemplo de pronome, a palavra você é um exemplo de pronome, a palavra mim é um exemplo de pronome. Perfeito?
Estude pronomes, porque isso costuma cair muito em provas. Substantivo, palavra que nomeia as coisas na língua portuguesa. Por exemplo, casa é um substantivo, a palavra Pedro é um substantivo, a palavra livro é um substantivo, fada é um substantivo, tá bem? E por fim, o verbo é aquela palavra que pode ser conjugada, ou seja, receber as modificações relativas à conjugação e indicar uma ação, um estado, uma mudança de estado ou ainda um fenômeno natural. Por exemplo, lutar. Lutar é um verbo, indica uma ação, certo? Ficar indica uma mudança de estado. Estar indica um estado mesmo. E nevar indica um fenômeno natural. Esses aqui são pequenos exemplos a respeito de quais são as classes de palavras. Essas são as 10 classes. Quais são as mais importantes, as que mais caem em provas? Então vamos lá. Adjetivo, advérbio e conjunção, desse lado. Do outro lado, preposição, pronome e verbo. Tudo isso você estuda comigo. E tudo isso você pode aprender comigo em apenas 5 minutos. Se você curtiu, deixe um like, faça sua inscrição para você não perder, um comentário, compartilhe o vídeo no Facebook, no Twitter, no Instagram, em todas as redes que você tiver, beleza? Um grande abraço, até a próxima. Português em 5 minutos. Força, guerreiro!